Bom, hoje vamos falar sobre as falhas, vícios, desconformidades e uma série de inadequações, anomalias ou erros costumeiros que ocorrem numa visão simplista popularizada junto das unidades autônomas que devem ter mais cuidado e prestar mais atenção ao que o engenheiro fala e às normas e também até o próprio modo de costume de vida para não prejudicar seus vizinhos nem prejudicar o condomínio. São cuidados de vistoriar, de revisar, inspecionar, intervir, reparar ou trocar e monitorar para controlar a funcionalidade, a durabilidade, o desempenho. Muita gente pensa que não tem que pensar nisso quando faz vistoria. É fundamental a valorização, a durabilidade, a funcionalidade, o desempenho, sempre com maior foco em diminuir e eliminar o risco para pessoas, principalmente contra terceiros, vizinhos ou pedestres. É muito mais importante que o risco de ruína. O risco de ruína estrutural é raríssimo, improvável. Agora, os outros tipos de risco ocorrem a todo momento. O risco mais comum e com maior probabilidade de causar danos é o de queda das partes, parte dos sistemas, parte do emboço, do reboco, dos revestimentos, seguindo de vasos e coisas que se colocam em janelas, parapeitos, ou se colocam sob grades, ou acima deles. Mas tudo que é posto na fachada ou fora dela, na face externa, ou seja, deixando de cumprir aquela obrigação de que os limites da unidade autônoma é para dentro da sua parede, da sua face interna, quando é posto do lado de fora, tudo que é posto na fachada, fora da face interna, ela invade a fachada, que é um uso comum, pertence a todo e não pode ser de uso exclusivo de uma unidade. Ela tem que prestar atenção nisso. Pertence a você a sua parte interna. A parte externa já vai causar danos a terceiros. Os riscos são muito grandes. A probabilidade, numericamente, acontece a toda hora. Muito mais provável do que a queda de um edifício. Não precisamos enfatizar o assunto de incêndio, por exemplo. Incêndio, fuga e pânico é outro tipo de assunto. É um assunto que tem que ter um controle rígido, como instalações elétricas e para-raio. E cada unidade deve ter cuidado interno e deve cuidar para que não cause danos à estrutura comum, ou seja, ao sistema comum. Mesmo as instalações de gás, por exemplo, elas têm que ser inspeção específica, inspeção de pessoal qualificado para isso. Nem as pedras de parapeito, por exemplo, as soleiras que contornam as varandas, as soleiras que ficam sob condição de risco a causar a outras pessoas, elas não podem estar soltas, não podem estar rachadas. É gravíssimo risco, iminente de acidente, e a responsabilidade é do prédio, mas a pessoa que ocupa a unidade, ela tem que avisar. Às vezes a responsabilidade é dividida. Por exemplo, ramagem de plantas não pode passar para fora das grades. É claro que não pode, indo para além do externo, da face da fachada. Repetimos, a fachada pertence a todos, pertence ao prédio. Portanto, ela não pode ser invadida por uma árvore. Nem essa árvore pode ficar chorando líquidos, ou os vasos de planta podem jogar água de estrume sobre a cabeça das pessoas que estão abaixo. Não podem ser mudados os acabamentos de revestimentos de pisos de paredes de varanda. Nem mesmo a pintura da varanda pode ser mudada. Nem pensar em colocar cortina de vidro se não houver uma assembleia para uso de todos. Não pode mudar a cor, como é que vai poder mudar a esquadria? Toda obra simples ou complexa, mesmo que seja interna, ela deve ser comunicada ao síndico. Todas as que quebrem, tirem, cortem ou elevem o piso, baixem o teto ou cortem as paredes. As paredes elas não podem mudar as instalações. Pode ser que por ali tenha um determinado tubo, um determinado conduíte, deve ser tudo feito pelo engenheiro com ART ou arquiteto. Não é permitido, por exemplo, manter vidros quebrados nas janelas. É muito comum, por onde passa a chaminé de gás, aquele respiro ali do gás, cortar e deixar quebrado. Não pode. É um risco grave. A manutenção dos elementos como esquadrias, ela deve ser conservados e mantido pelo titular da unidade. Mas o condomínio pode e deve fiscalizar. Atenção com gás, por exemplo, e ventilação, o condomínio também tem que fiscalizar. Mas cabe mais à unidade interna. Sem dúvida, trocar as esquadrias de janela, sem um aval de assembleia, de forma individual, é por lei, por convenção e por regimento proibido. As cortinas de vidros ou blindex são alvos do tipo de exigência mais severa nas varandas. E o tal avanço da sala sobre áreas de varanda com deslocamento de esquadria é assunto delicado por lei,
Muitas vezes interfere até no custo do IPTU, porque muitas varandas elas não são quantificadas, não são dosadas para pagamento de IPTU. E à medida que há um fechamento com cortina de vidro, por exemplo, ou um fechamento fixo, isso passa a ter que ter realmente uma planta de engenheiro que assuma. Isso tem que ir para a prefeitura, inclusive para tirar licença. Seria ideal, quanto ao critério do suporte para o ar-condicionado, para instalações em geral, que houvesse um engenheiro. Mas sempre tem que ter responsabilidade do usuário. É óbvio que tubos e fios de sistemas especiais de ar-condicionado não pode ser, como os drenos, tudo bagunçado. Devem ter um aval claro da administração, que deve ser severo e negar tudo que não seja estético, que desvalorize, que seja insalubre ou inseguro, nas fachadas e nas empenas. Isso cabe para os aparelhos de ar-condicionado, sim. As áreas externas dos corredores e afim, essas são proibidas para o uso privativo das unidades. Não pode botar ali poltroninha, não pode botar quadro, não pode botar lixeira, não pode botar jardineira, não pode colocar nada do lado de fora. A área do corredor é a área de uso comum, não pode ter embrulho, não pode ter vaso de planta, quadro, estátua, ou sapato, ou bolsa, nada disso.